está com menos de 75% de compreensão do que eu estou dizendo, levanta a mão. Menos de 75. Menos de 75, levanta. Ok. É uma minoria. Tá. Uma exceção. Tá. Então, eu estou muito feliz. Eu digo que eu uso meu português como língua franca, né? Português como língua franca para me comunicar aqui na América do Sul tem dado certo. Então, eu estive como diretor de internacionalização durante estes anos e esta fala específica, então, diferentemente da fala que eu vou ter em outros momentos, né, que aí vai ser realmente do ponto de vista do pesquisador, agora vai ser do ponto de vista desse gestor. E também nós vamos ter a oportunidade, durante essa semana, de também falar de um outro ponto de vista, de uma outra atividade que eu faço, que é ser autor de livro de crônicas. Então, vou fazer alguns diálogos falando sobre o livro de crônicas LGBT+, LGBTQIAPN+, intitulado Coisa de Viado. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, dessas atividades de maneira geral, situando que hoje nós estamos aqui falando a partir deste ponto de vista. E a partir deste ponto de vista, eu fui convidado para falar especificamente, né, de um programa chamado Move La América. Isso porque nós temos 3 estudantes da Pedagógica Nacional que já estão de volta à Colômbia depois de terem sido contemplados com este programa Move La América. Nós temos aqui, então, Dario, Ivan, que são do doutorado em educação. Vamos partir dele para falar também sobre uma outra oportunidade, um outro programa, e também, né, se for do interesse, falar sobre outras ações possíveis. No caso, foco, né, Alejandro me pediu que fosse no pós-grado. Tem alguém aqui do pré-grado? Ok. Então, né, podemos caminhar, nós vamos necessariamente caminhar também para essa direção de possibilidades para o pré-grado. Certo? Então, vamos partir de um programa para falar sobre algumas outras possibilidades. Então, o programa Move La América, ele tem um objetivo muito específico, que é o de atração desses estudantes vinculados a instituições de ensino e pesquisa estrangeiras da América Latina e Caribe, permitindo-se o fortalecimento dos programas de pós-graduação e a criação de um ambiente institucional internacional. Então, no Brasil, nós temos uma agência de fomento à pós-graduação, uma agência governamental. É chamada de CAPES. A CAPES é a coordenação para justamente a regulação e a avaliação do ensino superior no Brasil. E aí ela faz justamente esta atividade de avaliar programas de pós-graduação no Brasil e custear, né, desenvolver programas, desenvolver ações, custear bolsas, custear a mobilidade internacional. E aí, então, nós estamos dentro de um programa específico dessa agência governamental. E aí, o que possibilita, então, o Move La América? Possibilita estágio, pesquisas, atividades de extensão e, eventualmente,
cursarem disciplinas em programas de pós-graduação de instituições de ensino superior brasileiras, institutos federais ou institutos de pesquisa, sempre em áreas relacionadas à sua área de atuação. Então, nós temos uma parceria, né? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte tem uma parceria formalizada com a UPN desde 2022, e isso também, né, contribuiu para que nós pudéssemos selecionar esses estudantes que foram inscritos no sistema da CAPES. Né? Então, existe um processo seletivo. Né? O Brasil, esses programas de pós-graduação abrem essas vagas. A CAPES, ela lança o edital e os estudantes da Pedagógica Nacional, especificamente, se inscrevem independentemente, mas, é claro, essa interlocução entre a Oficina de Relações Internacionais, entre os coordenadores dos programas de pós-graduação, ela é muito útil, ela é muito bem-vinda, né? Porque, de repente, Edilson pega e fala: Samuel, tem um estudante que está aqui no doutorado, na maestria, e gostaria de fazer uma mobilidade no Brasil. Abre uma vaga para ele. E aí eu posso ofertar uma vaga, disponibilizo a vaga para a CAPES, dizendo: gostaria de receber um estudante. Porque aí eu já tenho, pelo menos ali, né, essa perspectiva de que um estudante vai se inscrever para essa vaga. Né? Então, é muito importante esse diálogo, importante, né, a manutenção dessas interações que, muitas vezes, como eu sempre digo, essas relações internacionais, esses intercâmbios, muitas vezes partem quando, né, assim, predominantemente partem de relações, às vezes, mais pessoais. Né, uma mensagem que, de repente, um estudante manda para um professor: professor, vi que o senhor estuda determinado aspecto, ou, bem, vi que você mora em uma cidade maravilhosa que eu gostaria de conhecer. Por que não? É o que eu falo para os meus estudantes de doutorado que são financiados pela CAPES. Qual é o seu interesse? Elaine, por exemplo, foi contemplada agora por um programa da CAPES para fazer uma mobilidade internacional. Eu pergunto: qual é o seu interesse? Às vezes, a gente faz uma mobilidade internacional porque existe um expert em um determinado conteúdo que eu tenho interesse em me aprofundar naquele conteúdo. Às vezes, eu tenho uma relação pessoal, afetiva, com uma determinada cidade, um interesse em conhecer, em viver essa experiência lá. Porque, como eu sempre digo, a nossa vida é muito maior do que a pós-graduação. Né? É importante que a gente saiba que a nossa vida tem várias dimensões. A pós-graduação é uma delas. Então, né, a gente precisa fazer um estudo de onde a gente vai estar, se a gente vai ser bem recebido ou não, se vai ter um acolhimento, se vai ter uma assistência, um assessoramento deste estudante, porque a gente sabe que é bem desafiador a gente sair do nosso conforto, da nossa rotina, e, de repente, estar em outra cidade. Né? Então, é muito importante esse diálogo, essa avaliação, essa reflexão franca, sincera. Né? Porque a pesquisa,
essas atividades de estágio, de pesquisa, de extensão, uma disciplina, isso vai ter em todo o programa de pós-graduação. E, às vezes, já antecipando, né, ou exemplificando também uma situação, geralmente, quando se fala de Brasil, se pensa em Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, o que de repente, os estudantes que vão, de repente, experienciar essa pós-graduação, esses meses em São Paulo e no Rio de Janeiro, muitas vezes reclamam que você chega em um universo e você tem que se virar. Vocês entendem essa expressão? Se virar? Por conta própria. Vá, resolva os seus problemas. Ninguém chamou você aqui, não. Você veio porque quis. Então, nesses grandes centros acadêmicos de Rio de Janeiro e São Paulo, que existe muita competitividade, né, que existe ali uma vida muito intensa de produtividade, de entrega de artigo toda semana, às vezes, né, acaba sendo uma experiência que você volta um pouco entristecido com a relação acadêmica. Aí você, de repente, foi feliz porque as praias do Rio de Janeiro são maravilhosas. Né? A vida cultural de São Paulo é maravilhosa. Né? Mas existe um Nordeste, né? Existe um Rio Grande do Norte, né, com quem a gente tem uma parceria histórica, né, e que isso eu falo, né, com muita felicidade e tranquilidade. E, claro, eu também vou passar a palavra para, né, os colegas que viveram essa experiência. Os nossos estudantes, um dos grandes diferenciais, e eu aprendi isso, né, nestes anos, né, nesses últimos anos, sobretudo, porque quando a gente está trabalhando na reitoria, aí a gente tem um acesso a muita gente, a muito estudante, a todos os campi. Né? O IFRN tem 22 campi. São aproximadamente 40 mil estudantes. Então, é muita gente. E o que eu percebi nessa interação com os estudantes, de todos os níveis, é essa relação de afeto que o estudante cria com a rotina do campus, com a rotina do curso, com as atividades que são constantes na nossa instituição e com essa aproximação com os professores. Né? Então, existe ali uma formalidade, mas existe também muito diálogo próximo com os professores. Né? Essas relações elas vão se desenvolvendo para o nível pessoal, muitas vezes. E, com maturidade, isso é possível. As modalidades de bolsa eram para os sanduíches. E por que tinha ali aquela palavra eventualmente cursar uma disciplina? Porque uma disciplina geralmente é ofertada em 4 meses. O semestre tem aproximadamente 16 a 20 semanas, né, de 16 a 20 semanas, o semestre acadêmico. E aí, por isso que, eventualmente, cursar. Se o estudante, né, tivesse interesse em passar mais tempo, aí a probabilidade de cursar a disciplina aumentava. Mas o estudante podia passar a partir de 2 meses no Brasil. Né? E aí, claro, poderia ser que ele cursasse uma disciplina se fosse uma disciplina intensiva. Então, Dario, por exemplo, não passou 4 meses, passou 3 meses.
mas pôde cursar uma disciplina, porque era uma disciplina, análise do discurso, que era ofertada em uma semana intensiva. Manhã e tarde, manhã, tarde, segunda a sábado, manhã, tarde. E aí terminava a disciplina. Mas aí você também já recebeu algo a mais que foi a disciplina. Ivan e Tatiane também puderam cursar disciplinas de 10 encontros. Então tem disciplinas que são, pronto, perfeito. Tem disciplinas que têm uma carga horária menor e não pega toda ali as 16 semanas. Então nós tínhamos essas possibilidades de 2 a 12 meses para o doutorado sanduíche e de 2 a 6 meses para o mestrado sanduíche. Né? E essa ação, ela justamente, a previsão era deste ano. Essa ação ainda não concluiu. Esse programa ele está acontecendo. É por isso que eu vim falar dele, e por isso que eu também vou falar sobre um outro. Porque este programa é a primeira vez que está acontecendo, então vai terminar ali quando o último estudante de doutorado, aquele estudante que escolheu 12 meses, voltar, né, para o seu país de origem. Então tem muitos estudantes ainda no Brasil de doutorado, né, ou mesmo de mestrado, porque o ano ainda não acabou. Então pode ter se programado para ir passar os 2 últimos meses do ano, por exemplo. Né, então é uma ação que está acontecendo. E os benefícios do Móvel América era o que a gente fala de benefício integral. A CAPES paga tudo. Né? Porque ela paga a bolsa, a mensalidade da bolsa, né, que é de R$ 2.100 para o mestrado e R$ 3.100 para o doutorado. É uma bolsa boa para morar no Brasil? E aí é aquela reflexão que eu falei inicialmente, que é muito importante. Onde vocês pretendem morar no Brasil recebendo este valor? São Paulo não dá. Não dá. Não dá. A não ser, claro, você tem algum outro recurso. A gente está falando no recurso exclusivamente da CAPES. Né? E aí, Natal, dá. Mossoró, dá. E eu vou falar Natal e Mossoró justamente porque são as 2 cidades que nós temos, né, de polos para pós-graduação no Rio Grande do Norte, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E aí, né, é possível, né? Faz algumas escolhas, organizam, né? Moram de frente para a praia, como aconteceu, né? Dá certo, né? Aí nós temos o auxílio deslocamento, que é justamente para a emissão do bilhete ida e volta, né, que é o valor de R$ 2.200, mas que, se ultrapassasse, a gente conseguia, via orientador, né, coordenador do projeto, utilizar mais recursos para custear a passagem, e aí, para a realidade da Colômbia, depende do mês que se viaja, depende da antecipação que você emite seus bilhetes. Né? Os meus bilhetes, por exemplo, ida e volta, agora, para essa atividade que eu estou aqui, foi R$ 2.400. E foi custeado pelo programa Móvel América. Porque eu planejei e emiti os bilhetes com antecedência. R$ 2.400, R$ 2.500. Então, o estudante, né, fazer essa organização. Não vou ali nos primeiros meses, não, porque, né, senão a passagem vai ficar um pouco mais cara. Deixa eu me organizar para ter ali uns 3 meses, para inclusive também me organizar aqui, né, em Bogotá, na Colômbia de maneira geral. O auxílio instalação, que é justamente um dinheiro a mais,
para este primeiro mês, que é um primeiro mês, né, difícil. Às vezes, né, esse aluguel, ele já é, né, assim, às vezes pede uma caução, como diz no Brasil, que é pagar os 2 primeiros meses logo, os 3 primeiros meses, e aí a bolsa é aquele valor, você tem só a bolsa, e aí você já usa o auxílio instalação. E o auxílio seguro-saúde, de R$ 400 por mês. Muito embora, né, o estudante receba, mas no Brasil nós temos, né, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e que pode ser, né, acessado, né, por este estudante que estiver em mobilidade. Então, da seleção, como eu já antecipei um pouquinho, existe uma inscrição do candidato neste sistema da CAPES. Né? Então, o estudante daqui, ele vai ali no edital, e aí a CAPES, ela faz o seguinte, ela pede para todo o Brasil essas vagas. Aí o estudante acessa um PDF. Não está gravando não, né? Vou mudar as minhas palavras. É muito desafiador encontrar alguma coisa naquele PDF. As informações naquele PDF, elas são difíceis de serem lidas. E não é porque estão em língua portuguesa. Tá? Por isso que essa comunicação, né, mais informal às vezes, ou formal, com, né, o ORI, com um professor, é muito importante. Eu mesmo tenho dificuldade de encontrar a vaga que eu disse que eu tenho neste documento da CAPES. Imagine de um estudante que talvez pouco conheça da pós-graduação, das ofertas que tem no Brasil. Aí ele pega um PDF que tem ali 200 páginas para ele procurar ali naquelas letrinhas. Ah, tem aqui um programa de educação, tem um programa de ensino de língua estrangeira. Ah, nesse daqui, onde é esse daqui? Que cidade fica? Né? Então, mas é isso. Depois de saber para onde vocês vão, olhando naquele documento ou em diálogos paralelos, vai no sistema da CAPES e começa este cadastro. Né? Dario e eu, a gente já se comunicava neste período, né? Porque às vezes também o sistema não é tão intuitivo assim. Então é importante este assessoramento para o estudante quando ele está fazendo a inscrição. Porque muitas inscrições, às vezes, dão errado. Porque é muito pequeno detalhe, muita informação. Então, Dario, isso, Samuel. É isso daqui. É isso, é isso. Muitas coisas parecidas, às vezes. De repente, ele achava que estava se inscrevendo para o Rio Grande do Norte, mas vai que estava se inscrevendo para outro estado. Né? Então, tem que ver, porque os programas, eles têm, às vezes, os mesmos nomes. Né? É um detalhezinho, uma sigla, que vai mudar ali, né, um código que muda para saber qual é aquele realmente que você está se inscrevendo. E aí, pronto, quando todos os estudantes se inscreveram, todas aquelas possibilidades, aí a CAPES dá o acesso para o programa de pós-graduação, para a gente fazer a seleção. Né? E aí vai ser neste momento em que a gente vê este candidato e toma a decisão. Aceito, não aceito. Né? E aí, novamente, né? Essa parte de aceitar, não aceitar, vem essas relações prévias, essa construção que a gente está fazendo, esses diálogos. Ah, já conheci a professora Ilane, já sei que ela recebe. Vou ali, vou falar com ela. Professora Ilane,
Quero passar 3 meses no Brasil. E aí a professora Ilane pode, vamos lá. Vou, né, orientar aqui para poder você ser bem sucedido na inscrição nesse sistema. Aí vai ter análise documental realizada pela CAPES do resultado final. Pronto. Essa mobilidade, ela aconteceu a partir, então, do primeiro semestre, né, de 2025. Dario foi um dos primeiros, né, a chegar no Brasil nessa mobilidade. Né? Talvez o primeiro. Isso, a chegar no Brasil. Foi logo no primeiro ali. Né? Foi cobaia. Aqui fala cobaia. Como... O que acontece? O programa está acontecendo. Vamos aguardar uma nova edição para os interessados, né, fazer essa mobilidade no Brasil. Vamos aguardar. De repente sai este ano ainda para o ano que vem. Mas, para o ano que vem, já tem um outro programa cujas inscrições estão abertas. Então, nós temos o Programa de Estudantes Convênio de Pós-Graduação, PEC-PG. E aí o PEC-PG funciona como uma iniciativa de cooperação internacional, atraindo estrangeiros para o Brasil e incentivando a troca de saberes entre os países parceiros, ao mesmo tempo em que beneficia as instituições brasileiras com o contato com os discentes e docentes brasileiros, com pesquisadores qualificados atuantes no exterior. Então, tem quase o mesmo objetivo, mas tem um formato um pouco diferente. E, neste caso, é um financiamento não apenas exclusivo da CAPES, é um financiamento da CAPES, né, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, mas também do próprio Ministério das Relações Exteriores e do CNPq, né, que geralmente atua junto com a CAPES, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, todos eles, neste caso, atuam neste outro programa que está, neste momento, com as inscrições abertas. Agora, os benefícios e as modalidades são outros. Em termos de benefícios, a gente acha uma pena, porque não é este completo como o Móvel América. Enquanto, em relação às modalidades, ampliam-se as oportunidades. Por quê? Porque neste caso, a gente tem 3 possibilidades diferentes. Por isso que a gente já começa uma possibilidade de diálogo aqui com os estudantes de pré-grado. Porque se o estudante está aqui no pré-grado, está terminando o seu curso, ele pode concorrer ao mestrado pleno no Brasil. Então, ele vai ser recebido, né, via essa seleção que ele se inscreveu. Não vai ter um processo seletivo, porque no Brasil o processo seletivo para pós-graduação são várias fases. Prova escrita, projeto, entrevista, currículo. São várias fases. Neste caso, este candidato, ele entraria no nosso mestrado, ele entra no nosso mestrado via o programa. Então, ele só se inscreve. E aí, ele é custeado pelos 24 meses, que é o prazo regular, regimental, do curso de mestrado que nós temos no Brasil, com os benefícios do programa. Outra possibilidade, o doutorado pleno no Brasil. Então, eu estou terminando aqui a minha maestria. Vou, de repente, né, posso fazer um doutorado aqui para fazer um sanduíche, mas posso não. Vou fazer todo o meu doutorado no Brasil. Vou passar lá os 48 meses fazendo meu doutorado no Brasil.
É uma possibilidade. Novamente, a seleção de doutorado no Brasil, às vezes, é muito concorrida. Né? Nós temos um doutorado em Mossoró, que é doutorado em ensino. Aí nós temos ensino de tudo. Então nós temos práticas pedagógicas da área de ciências humanas, de línguas, matemática, ciências da natureza, uso de tecnologias. Então é um doutorado muito amplo. Aí a gente abre, às vezes, 20 vagas. Se inscrevem mais de 200 pessoas. Mais de 200 candidatos. Mas, neste caso, via programa, aí a seleção ela é escrita, projeto, entrevista, currículo. Aqui não, aqui é se inscrever no sistema, né, para concorrer ali àquela vaga. E aí faz o doutorado pleno. Então, são programas diferentes. Né? São programas diferentes que você, no caso, vai cursar todo o pós-grado lá, mas também temos o doutorado sanduíche, que aí é a mesma coisa do Móvel América. Até 40... o sanduíche... Não, tá trocado. O sanduíche é entre 6 a 10 meses. Né? Tá trocado ali o período. Sanduíche entre 6 a 10 meses. Que no caso, como eu disse que está aberto, as inscrições já estão abertas, né? Seria ali para o segundo semestre do ano que vem. Então, quem é aqui do doutorado em educação tem interesse em ficar de 6 meses a 10 meses no Brasil fazendo seu sanduíche, a partir, né, do ano que vem já teria essa possibilidade. Os plenos já começam no primeiro semestre, porque geralmente estes cursos começam no primeiro semestre. Um curso ou outro de pós-graduação no Brasil tem início no segundo semestre, mas é muito raro. Geralmente, o ano acadêmico ele está dentro do ano civil. Né? Então, o primeiro semestre acadêmico é o primeiro semestre do ano civil. Um ou outro, né, que diferencia. E aí o que acontece aqui é que, diferentemente da América, o programa não financia a passagem. Né? Nós não temos aqui passagem de ida e volta. Nós temos a mensalidade, nós temos o auxílio seguro saúde, e aí a passagem do Brasil de volta, ela pode ser financiada, mas não é garantido. Né? Então, eu trouxe isso. Eu não gosto muito de contar com o que não é garantido. Eu trouxe a título de informação, porque isso é possível. Mas, né, a gente não vai contar com isso, né, porque no edital isso não está claro. É mediante essa disponibilidade orçamentária do Ministério das Relações Exteriores, e isso pode mudar de uma hora para outra. Às vezes tem recurso, às vezes não tem recurso. Então, neste caso, a gente não teria, o estudante não teria direito, né, pelo programa das passagens. Então, a seleção do doutorado pleno e do mestrado pleno estão aí. Né, as inscrições elas iniciaram agora, né, recentemente, e vão até o final de setembro. Já para o primeiro semestre, né, justamente isso, é receber estes estudantes como alunos regulares, com todos os direitos e também deveres do estudante no Brasil. Porque é aluno regular para fazer todo o curso lá. Geralmente, um primeiro ano com disciplinas, e a partir do segundo ano, algo mais flexível, com a pesquisa. Já o doutorado sanduíche,
As inscrições são depois, né? Começa a partir do 1º de outubro, vai até o final do ano, porque o início vai ser a partir do 2º semestre. E aí é justamente isso, para acontecer ano que vem. Né? Geralmente começa de fato ali em agosto, pega ali no máximo os 6 meses, né? O 2º semestre do ano, que o doutorado sanduíche possibilita isso, né? Esses 6 meses. Oi. Quem não sabia, acho que. Ok. Perfeito. Isso. Só no Brasil. Tá. Perfeito. O que é o sanduíche? Obrigado, né? O professor Bruno explicou. É justamente essa passantia. Né? O sanduíche é essa passantia que se fica ali como estudante, né? Naquele outro programa, no exterior, né? Uma terminologia que foi da CAPES, né? Mas que hoje é internacionalmente conhecida, sobretudo em língua inglesa. Né? Em língua inglesa a gente fala sandwich, né? Doctorate dessa forma, e o Brasil acabou, né, sendo conhecido por essa terminologia específica mesmo fora do Brasil. Então, o doutorado sanduíche seria este período de mobilidade, né, internacional. Tanto, neste caso, né, para os estudantes internacionais irem para o Brasil, como temos os outros programas também do Brasil para fora, como eu disse, Elaine vai fazer o sanduíche dela, né, a partir de outubro. Então, vai fazer ali, passar 4 meses também fora do Brasil, né, com essa experiência de vida. E aí, na minha apresentação, vai ter os links, né? Alejandro vai poder compartilhar depois com todos, porque aí vocês vão só clicando nos links para poder ter acesso ao edital, à inscrição. E eu trouxe apenas alguns trechos importantes, né? Para a inscrição, que aí é algo que talvez, né, possa ser desconhecido, que é o currículo Lattes. Né? O currículo Lattes, no Brasil, ele é o currículo do pesquisador. Então, o pesquisador, ele cria o currículo Lattes, que é vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado com o CNPq, que, assim como a CAPES, é uma agência governamental de fomento. Só que não só para pós-graduação. Né? A CAPES ela é voltada para o ensino superior. E aí financia muitas ações do ensino superior. O CNPq também financia ações para a pós-graduação, mas é a ciência brasileira como um todo. Né? Muitos no Brasil, né, como a gente diz, não existe uma carreira, e existe técnica de pesquisador. Então, a carreira de pesquisador ela é técnica. Né? A carreira acadêmica de pesquisador é atuando em pós-graduação. Né? E aí o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem uma plataforma chamada Plataforma Lattes, e o brasileiro ou o estrangeiro vai ali e cadastra o seu currículo. Né? O colombiano vai se cadastrar no Lattes, fica bem bonitinho lá, fica a bandeirinha, né, da Colômbia, indicando, né, a origem. E aí é obrigatório, né, ter o Lattes para poder se inscrever. O Work ID, ORCID, né? E aí vocês já estão familiarizados. E aí, né? Lamento, Ivan, lamento, Dario, né? Lamento, Tatiane, vocês não podem voltar.
Sendo financiados, sempre podem voltar, né? São sempre bem-vindos, mas não podem voltar por este programa do PEC PG, né? Não pode ter sido contemplado pelo Móvel América, que acabou de acontecer e, na verdade, ainda está acontecendo, né? E aí, para o doutorado sanduíche, isso é importante. Ter cursado pelo menos um ano letivo de doutorado. Aqui, né, nós temos o doutorado em educação, então este estudante teria que ter cursado o primeiro ano já, até a data da inscrição, que vocês se lembram, né, que é ali no final do ano. Então, se você tiver cursado um ano até o final do ano, aí você já pode se inscrever, o que vale é a data da inscrição. Quais são esses cursos disponíveis no IFRN? Aí nós temos lá o mestrado acadêmico em educação profissional, o mestrado, este é profissional, em educação profissional e tecnológica. E aí nós temos esses dois mestrados, justamente uma temática, né, específica, que é o debate sobre educação profissional. Mas, né, para fazer uma passantia, não necessariamente precisa ser, né, no mesmo programa, com o mesmo nome, com a mesma área de concentração. Por isso que eu coloquei aqui os links para que vocês explorem estes programas, porque às vezes, nestes cursos, você encontra matrizes curriculares semelhantes, disciplinas que seriam do interesse de uma capacitação, não necessariamente do mesmo curso que é feito aqui na Colômbia. Mestrado em ensino na escola pública, e aí é onde a gente tem, geralmente, esses professores que atuam, né, que são professores que atuam ou vão atuar, desejam atuar na educação básica. Mestrado profissional em ensino de física, doutorado acadêmico em educação profissional, doutorado em ensino na escola pública e doutorado em ensino na rede Nordeste de ensino. Então, nós temos uma oferta de um doutorado em ensino que, né, tem no IFRN, mas o estudante deste curso, ele acaba se relacionando com todo o Nordeste do Brasil, né, com os 9 estados do Nordeste do Brasil, porque é em rede. E aí, vamos para o Rio Grande do Norte. Né, aqui nós temos uma fotinha de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E aí eu coloquei algumas palavras-chave. Espero que os potiguares não briguem comigo, mas que me veio na cabeça. Aí, de repente, preciso de tradução, se for necessário. Você vai encontrar camarão, forró, restaurantes, praia urbana, praias ao redor. É isso, Natal, dunas. O que mais? Samba, muito samba. Eu coloquei o forró, né? Capoeira. E nós temos também, né, que é onde tem a oferta, né, de parte desses programas. E nós temos Mossoró. Que é Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Mossoró é a capital do semiárido. Mossoró fica a 270 quilômetros de Natal, né? Uma viagem de 3 a 4 horas.
Em Mossoró, a gente encontra. Eu não troquei aqui. Mas no lugar do camarão, eu coloquei na minha cabeça carne de sol, né? Muita carne de sol. É mais carne lá, é mais carne do que mar, né? Aí forró, pubs, restaurantes, praias ao redor, né? Isso daqui nós temos um rio, mas não tem praia na cidade. A praia fica a 40 quilômetros. Então as praias são ao redor. E faz fronteira com Ceará, que é um outro estado, né? Que hoje é o quarto maior estado do Brasil. Ivan vai para o Ceará, vai para Fortaleza, né? Muito em breve, em outubro. Então, Mossoró tem muita relação, claro, com o Natal, porque é no Rio Grande do Norte, mas fica mais próximo de Fortaleza, que é a capital do Ceará. Né? Então, existe toda uma via costeira que liga Mossoró com Fortaleza. Gente, isso. Eu fico aberto ao diálogo. Graças. É uma satisfação muito grande compartilhar um pouquinho desses programas com vocês. Muy puntual a 3 personas que están en este recinto. Me corrigen si digo mal los nombres. Quiero que por favor Tatiana, Darío e Iván, qué retentiva, nos hagan no una exposición sino una intervención muy concreta en clave de cuál fue su experiencia y de recomendación para sus compañeras y compañeros. No sé si Tatiana, si Iván, si Darío quieren hacer ahí una intervención cortita contando su experiencia. Darío. Bueno, buenas noches para todos, boa noite para as pessoas do Brasil. Y bueno, ¿qué puedo contar? Yo creo que la experiencia es enorme. De parte del doctorado interinstitucional en educación, ustedes saben, quienes estamos ya dentro del doctorado y quienes pensamos o quienes piensan iniciar con esa carrera del estudio doctoral, pues el doctorado considera como una condición que el estudiante realice una pasantía internacional. Parte de los créditos necesarios para que una persona se pueda doctorar dentro de la Universidad Pedagógica Nacional es que usted tenga esa experiencia, que es maravillosa. En principio, digamos que mi campo de estudio no es el mismo que el campo de estudio de Samuel, y pues el mío es más la enseñanza geográfica, y pues Brasil tiene una cantidad de cosas para explorar en ese campo. Es el país de Milton Santos, de María Laura Silveira, es una cosa enorme la proyección y el trabajo que se hace en Brasil en torno a la enseñanza geográfica. Tanto así que ellos tienen como asignatura obligatoria dentro del encino básico y el encino medio, la enseñanza de la geografía. Entonces, de mi parte, fue una intención, digamos, de mi propio campo de estudio. Sin embargo, como bien lo planteaba al principio Samuel, la pasantía es también una experiencia, una posibilidad de hacer cosas nuevas, distintas. Uno no va a hacer lo mismo que está haciendo en Bogotá, ¿verdad? Entonces allá tuve la oportunidad de descubrir el análisis dialógica do discurso, que es como es una potencia en el campo del estudio en Brasil. La historia que hay alrededor de la trayectoria del análisis dialógico del discurso es enorme, que yo desconocía totalmente, y además de toda la cultura del Nordeste. Entonces, al principio a uno le parece que está lejos, pero no es sino leerse ese PDF y tener las ganas, y hay que hacerle. Creo que nosotros tenemos toda la potencia. En Bogotá somos muy disciplinados. Es una disciplina que se admira o se evalúa positivamente afuera, pero no somos conscientes de ello, sino cuando salimos. Entonces, creo que lo único que tendría que decir es animarlas a que den ese primer paso y hagan la aventura que a mí me pasó y que me pareció maravillosa y que creo que cambió mi forma de ver no solo América Latina, Brasil, el Nordeste. Creo que académicamente es una experiencia que hay que hacer.
Hola a todos, buenas noches. Me presento, mi nombre es Tatiana Tavares. Yo soy estudiante del programa de Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras, egresada también de la licenciatura en Español e Inglés, con 3 intercambios académicos auspiciados y organizados por parte de la ORI, 2 que hice en el pregrado y ahora este tercer intercambio que hago ya en la maestría. Eh, Creo que tengo como mucha emoción, además porque está aquí la profesora Ilane, quien fue mi profesora en Brasil de 2 asignaturas, 2 disciplinas que tomé, el profesor Bruno, mi codirector de tesis, que ya estoy solo a puertas de la sustentación, ya para hacerme magíster en enseñanza de lenguas extranjeras, al profesor Samuel, por supuesto, que se encuentra aquí. Y bueno, así como Darío, creo que fue una experiencia que me atravesó desde lo humano, desde lo académico, lo personal. Viví experiencias magníficas que hoy recuerdo y tengo conmigo y que me impulsan cada día a seguir en este estudio. Conocí personas maravillosas, unos estudiantes también de otros países. Creo que la experiencia dentro del aula fue completamente diferente y maravillosa porque es como estar sentado en un aula en el que estás escuchando todo el tiempo el portugués, tienes profesores maravillosos que te hacen el acompañamiento y como decía Darío, no solo esa parte académica, sino también esa parte cultural, esa parte social, ese acercarse, ese Brasil festivo, amigable, atento, jovial, que siempre te acompaña, que te da la bienvenida a cada lugar que visitas. Entonces creo que nosotros como estudiantes de universidad pública tenemos esa visión y esa fuerza, esa resistencia de querer llegar más allá, lo digo porque así me ha pasado y amo profundamente todo lo que la Universidad Pedagógica Nacional ha hecho dentro de mi proceso formativo y las grandes oportunidades que me ha dado para visitar 3 países diferentes que guardo y aprecio con todo mi corazón y que aún tengo vínculos muy especiales con mis profesores, quienes fueron mis profesores, mis compañeros de clase y las personas en general que sumaron en mi vida y que pues bueno, seguirán sumando porque siguen estando aí. Eu gostaria só de falar um pouquinho em português, porque eu estou realmente grato. Fico muito grata com a professora Ilane, que foi a minha professora lá no Brasil, o professor Samuel também. Fico um pouco nervosa também, mas acho que a experiência foi realmente maravilhosa. Eu gostaria muito de voltar para o Brasil. Eu ainda tenho muitos amigos lá. A mãe do Bruno, eu morei como mãe dele e foi realmente uma experiência que eu vou lembrar para sempre, porque realmente o Brasil está no meu coração e eu vou voltar, é a promessa que eu tenho. Eu prometi voltar porque a minha segunda casa agora, não só Colômbia, que é a minha primeira casa, é o meu país, mas o Brasil, que é realmente o país que amo, adoro e que vou voltar para abraçar os meus amigos e para falar português com todos lá. Obrigada. Y mientras llega Iván, de una vez hacerles un anuncio a propósito de la intervención de Tatiana y de la profe Eliane. Les invitamos a que se inscriban en el curso de portugués. Ya tanto en las redes de la ORI como en la página del micrositio de la ORI está la convocatoria y tienen plazo hasta el martes 2 de septiembre para que se inscriban. Porque pues, la idea es tener mayor coherencia, digamos, en el ejercicio. Si estamos fortaleciendo la relación con las universidades brasileñas, también tenemos que fortalecer la enseñanza del portugués aquí en nuestra universidad. Ahí el curso juega un rol muy importante, pero hoy tuvimos una reunión también muy productiva esta mañana y creemos que vienen más noticias sobre la enseñanza de portugués para la universidad y serán muy buenas noticias. Entonces, inscríbanse en el curso de portugués. Recuerden que tienen plazo hasta el martes, Iván. Muy buenas tardes, compas, compañeras, compañeros. Es muy lindo volver a encontrarnos aquí con Samuel, con Bruno y muy especialmente con mi codirectora, con mi coasesora allá en Brasil, en Natal. Estuvo acompañándome todo el proceso, con ella escribimos prácticamente dos artículos en ese estar, y escribir 2 artículos, pues uno dice, ¿uno en qué momento hace todo eso?
pues claro, es mucho más fácil cuando uno está todo el tiempo con la dedicación a escribir, a pensar en ese proyecto, en ese problema, pero cada vez que uno se llenaba de dudas, de estrés, de cosas, era abrir la puerta, cruzar la avenida y estar en una playa maravillosa. Entonces eso ayudaba mucho más. Más allá de lo que han dicho, fuera de eso, hacer el proceso es muy importante tener en cuenta eso. Cada vez que vayan a entrar a la página, siempre denle en el link donde dice inglés, porque ese es el link para estudiantes, para personas extranjeras. Si ustedes no le dan en ese, lo toma como brasilero y le va a pedir CPF, todos los datos, y no le va a dejar registrar como extranjero. Entonces, uno siempre debe entrar. A mí me pasó miles de veces y pasé horas ahí hasta cuando entendí que tocaba inglés y entrar como persona extranjera, hacer todo ese proceso ahí. Ya después de eso es muy fácil. Lo otro, tengan en cuenta las fechas que inician semestre en Brasil, o en Natal, bueno, en el IFRN, porque no son las mismas a las fechas que iniciamos acá. Entonces tengan en cuenta eso para llegar una semana antes, poderse ubicar, poder estar allá y aprovechar al máximo todo el estadio allí. Ustedes se van a encontrar con gente muy amable, con personas que siempre van a estar dispuestas a ayudarle, desde la persona que se encuentre afuera de la casa, hasta los mismos profesores son de una humanidad y de una entrega que quieren llevarlo a uno a todos lados, quieren que uno conozca todo lo que hay allá, y pues evidentemente lo que falta es tiempo, por eso toca volver. Y no, yo estoy muy feliz porque además la profesora Ilane pues fue mi coorientadora allá, pero también va a ser mi jurado de evaluación de mi proyecto de tesis de grado que pues está ahí. Entonces es mucho más amigable, es mucho más ameno cuando uno tiene esa posibilidad de hablar con la persona que te va a evaluar y encontrar toda esa cantidad de sabiduría, de experiencia que le va a aportar a uno para todo su proceso doctoral. Nosotros sabemos y hemos escuchado de muchas experiencias que no son muy gratas frente a las pasantías, donde la gente sufre terriblemente. En el IFRN y en Natal no es así. Es todo lo contrario. Se encuentra uno con compañeros allá de los que van del mismo estadio, pero también nos encontramos con otros compañeros de otros países. Se entablan unas relaciones supremamente profundas, porque es convivir con la cultura de Brasil, esa cultura, pero la cultura profunda, no la de turista, sino de verdad el cómo se vive, el cómo se actúa, el cómo se piensa, y conocer todos los lugares de allá, pues le aprovecha uno también para que las ideas fluyan para ese proyecto que al final es el objetivo de todos. Muchas gracias. Bueno, también quisiéramos darle, así sea un minuto, la palabra. Tenemos acá también otros estudiantes que han estado en intercambio. Tenemos a Katiuska, tenemos a Jefferson, que están de intercambio. También está Ana, que acaba de llegar de Brasil. Y está Johan, ¿ya se fue Johan? Bueno, y Johan. Entonces, creo que esa es la otra frontera que también vale la pena tener en cuenta, porque son nuestros estudiantes de pregrado también, que han sido, digamos, partícipes de esta movilidad internacional. Entonces voy a empezar con Katiuska, con Jefferson, con Ana y con Johan. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana. Como lo dijo el profe, yo acabo de llegar hace como un mes larguito de Brasil. Yo estuve de intercambio con el pregrado en Bahía, en Ileus, y fue una experiencia también maravillosa. La calidez y la amabilidad de las personas allá no hay forma de describirla, y eso es una oportunidad gigantesca que no solo abre puertas en el ámbito académico, sino en el ámbito personal. Genera un crecimiento increíble, y la universidad tiene muchas herramientas para
poder acceder a este intercambio cultural tan bonito, más que todo con Brasil, que el poder hacer uso de ellas es un crecimiento en serio muy, muy grande, que es una invitación abierta y Brasil siempre a todos que a todos los que conozco que ha recibido ha sido con las puertas abiertas y es una casa muy grata, como ellos los decían, ya es un segundo hogar y todo el mundo que vaya se queda con las ganas de volver, de conocer más, porque también es inmenso. Entonces, hace falta mucho, mucho tiempo para conocer cada esquina y cada lugar que puede ser tan maravilloso. Entonces, si tienen la posibilidad de mirar y revisar, de intentar, háganlo para crecer en el ámbito profesional, en el ámbito personal, emocional, da muchas, muchas herramientas. Entonces, pues es en serio uma invitação muito grande a conhecer país tão hermoso. Olá, boa noite, sou Jefferson, sou do Brasil, venho de Belo Horizonte, Minas Gerais, muito orgulho do departamento também, vou falar em espanhol e um pouco em português, porque um brasileiro também leva com muito orgulho de ser brasileiro. Nós somos um país incrível, igual que a Colômbia, os colombianos estão de parabéns, estão nos recebendo de portas abertas, coração também, uma cultura incrível, tudo que se passa cá também se passou em Brasil, processo de formação, igual que eu, igual que a todos que estamos desfrutando essa oportunidade de estudar. Eu elegi Colômbia, poderia ser qualquer país de hispanohablante, são 21, então quedei cerca de Colômbia e México, porque me chama a atenção também, mas eu acho que essa ideia do Brasil e Colômbia, a gente não está tão distante, a gente tem fronteira, a gente tem a cidade de Letícia, de Tabatinga, então são cidades chamadas cidades gêmeas, cidades gemelas, então nós temos uma cercania, temos cidades irmãs. Eu acho que a gente pode aprender muito com isso, a questão da cultura, como que os povos se comunicam, se desenvolvem. Sou sortudo de ter aulas com o professor Edilson, tudo que a gente está vendo aqui é como que, lapidando que a gente vê também em Belo Horizonte, na UFMG, venho da universidade chama UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, meu departamento. Então, é só agradecer, vivendo um sonho, né? Acá também, muito chimba, muito chévere, increíble, e muitas graças. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katiuska. Yo soy de Brasil también. Yo estoy aquí hace un mes, exactamente hoy. Y yo elegí Colombia porque me parece un país muy cercano de Brasil sobre cultura. Las personas son muy felices y amables y la comida también es súper parecida. Entonces me encanta esa parte. Y también soy de la Universidad de Minas Gerais en Belo Horizonte. Y los convido a todos para conocer Brasil, para conocer Natal también, que es perfecto, también conocí. También conocer Bahía, que creo que todos los lugares hay personas muy amables y tengo certeza que no van a arrepentirse. Muchas gracias. Ya hace un año que justamente estaba con saudade, né? De mi intercambio, porque fueron muchas primeras veces. Estoy de acuerdo con el asunto personal. Me subí a un avión sabiendo dos palabras que eran obrigado y bon dia, ni siquiera bon dia porque decía buen día, y un año después resulté dando clases también de portugués a varios estudiantes y aprendiendo un montón, leyendo a Jorge Amado en su lengua original, leyendo a Clarice Lispector, que es una mujer increíble. Creo que me formó un montón y me abrió la mente, sobre todo. Fue la primera vez que me monté en un avión, fue la primera vez que conocí otro país. Vivía a 1 hora de la playa, aquí tengo a 1 hora, pues todo Bogotá y es caótico. Sí, conocí el mar, fue increíble, hice amigos. Incluso pude dar un curso de literatura colombiana allá, como con la universidad allá, con la Universidad Estadual de Santa Cruz, y creo que fue una de las cosas que más voy a agradecer siempre a la pedagógica y a la vida, quizá. Sumé otra lengua como a mi repertorio, porque soy estudiante de la licenciatura en Español y Lenguas, Español, Inglés, Francés, y esencialmente eso. Todavía tengo contacto con mis amigos y sobre todo creo que el asunto de la literatura, que es lo que más me interesa en la vida, pues adquirí un montón de conocimientos, un montón de saberes y un montón de intercambio culturalmente hablando. Tanto que digamos, pues tengo aquí como mi cosita más preciada, que fue algo que compré en las escalerías de Celarón. Y nada, creo que si tienen la oportunidad de ir a hacer un maestro, pues
sé que una maestría es un poco distinta, ¿no? Porque pues uno va a intercambio y tiene unas materias, porque una maestría es más seria, pero igual. Sí, como un poquito menos caipiriña, más libros. Pero, pero yo creo que en cualquier aspecto de la vida Brasil cambia vidas. Y pues, y la realidad totalmente. Eso sí, nunca terminé de aguantarme el calor, porque vaya, es muy caliente, pero me cambió la vida. Y si alguno de ustedes toma eso, espero que también se las cambie, así sea con una maestría. Experiencia que me cambió la vida para bien. Tuve la oportunidad también de aprender un nuevo idioma y de, espero, enseñarlo en el futuro. También tengo muchas ganas de volver y pues quería decirles a ustedes que no es tan difícil. O sea, a veces parece que un intercambio así es difícil de lograr. Yo lo pensaba desde el primer semestre, pero me arriesgué y no fue tan difícil. La universidad también pues te ayuda muchísimo y la universidad de acogida mucho más. Y no solo las universidades, sino también las personas que te reciben allá. Son muy, muy buenas personas, la mayoría, al menos todas las que yo conocí, fueron personas que me ayudaron muchísimo a aprender no solo en el ámbito académico, sino también en el personal. Entonces, pues, los invito a que se arriesguen. No tienen nada que perder, sino tienen muchísimo que ganar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Profe Samuel, un aplauso de nuevo.